Olá, queridos alunos do SOS Vestibular do SESC, muito bom dia para todos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de Biologia, a aula 5, e nós vamos abordar hoje sobre proteínas, né? A gente vai bater um papo falando um pouco das proteínas, que é um componente bioquímico muito importante para toda célula e todo organismo vivo. Então, fiquem atentos, porque os vestibulares, tanto do Enem quanto da UEMA, sempre gostam de explorar algumas questões acerca das proteínas, ok? Então, proteína, os alimentos proteicos mais comuns na dieta da população. Então, aqui nós temos uma imagem, as carnes, tanto carne vermelha quanto carne branca, né? Possuem proteínas, os ovos, queijo, leite, né? O peixe, enfim, são alimentos muito ricos em proteínas. Então, esses alimentos são de origem animal, tá? Os de origem vegetal, a gente pode citar a soja, riquíssima em proteína, o milho também, né? O feijão e outros alimentos importantes que estão presentes no dia a dia das pessoas. Então, proteínas, né? O que são proteínas? O que a gente poderia falar sobre proteínas? São moléculas biológicas, moléculas orgânicas, que só são produzidas no organismo vivo, formadas pela união de diversos aminoácidos. Então, turma, o que forma proteína são os aminoácidos, tá? Então, o que é uma proteína? É um conjunto de vários aminoácidos ligados de forma covalente, que é um tipo de ligação química, né? E essas ligações covalentes que unem os aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas. Então, o que é uma ligação peptídica? São ligações que ocorrem entre os aminoácidos, formando as proteínas. A porcentagem do peso de proteínas em tecidos desidratados, ela é o seguinte, Beckman, se nós tirássemos toda a parte líquida de um órgão, quanto de proteína teria? O músculo teria 80% de proteína, por isso que as carnes são alimentos riquíssimos em proteínas. O sangue tem em torno de 70%, se nós tirássemos toda a parte líquida, né? E a pele tem em torno de 90% proteína. Então, são 3 exemplos de organismos, são 3 exemplos de organismos que contêm bastante proteína. Aminoácido. O que é um aminoácido? Por que o nome aminoácido? Então, como você vê aqui, aminoácidos, ele tem 2 radicais, o NH2, que é a amina, e o COOH, né? Que é um aminoácido importante, formado por amina e ácido carboxílico. Por isso que o nome é aminoácido, porque tem um amino, tem uma amina e tem um ácido, aminoácido. Esse R aqui seria o radical, né? O radical R, ok? E então a gente pode perceber aqui, ó, esse radical R bem aqui é um radical importante, é ele que vai dar o tipo de aminoácido. Valina, histidina, leucina, são vários tipos de aminoácido. Então, esse aqui seria o ácido carboxílico e esse aqui seria o ácido, o amina. Então, isso seria um aminoácido, ok, turma? Todo aminoácido tem esses 2 grupos. Tem uma carboxila, que é o ácido carboxílico, e tem um amino, que é o grupamento amina, que é o NH2, ok? Quais as funções mais importantes das proteínas? Enzimas e hormônios. Proteína funciona como enzima e como hormônio. A enzima catalisam
as reações químicas e os hormônios regulam as reações químicas. As proteínas também, elas proporcionam movimentos orgânicos, é o que ocorre nos músculos e nos tendões, tá? Então, o músculo tem muita proteína, o tendão tem muita proteína, e essas duas partes orgânicas realizam muitos movimentos. Temos também uma função de revestimento, é o caso da pele e do cabelo. A pele tem a melanina, o cabelo tem a queratina, então são proteínas importantes que constituem o organismo humano, né? Temos a hemoglobina, que é uma proteína de transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, né? Então, é uma proteína importante como componente sanguíneo. E temos também a função de anticorpos, que é a proteção contra doenças. As famosas imunoglobulinas, o IgG, o IgM, o IgE, né? Então, são proteínas que vão defender o organismo contra agentes patógenos. Esses anticorpos são chamados de imunoglobulinas. Ok, turma? Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que se arranjam, né? Se ligam uns com os outros em sequência e vai dar origem à proteína. Desses 20 aminoácidos, existem os naturais e os essenciais. O que é um aminoácido do tipo natural? É aquele que o organismo já produz naturalmente. Então, esses aminoácidos, a gente não precisa se preocupar tanto em buscar alimentos que tenham eles, né? Agora, os aminoácidos essenciais, esses aí, o organismo, ele não produz. Ele não produz. Aí, a gente tem que buscar alimentos que vão te dar bastante proteína. Quais são esses alimentos? Carne, leite e ovos, contém todos os aminoácidos. Soja, milho, feijão, linhaça, as nozes, também contém todos os aminoácidos. Tá? Então, a carne, leite e ovos são 3 alimentos animais que contêm todos os 20 aminoácidos que existem. Então, é importante você comer carne, tomar leite e comer ovos, além de soja, milho, enfim, ok? Aminoácido, aqui nós temos uma relação de aminoácidos, tá? São vários aminoácidos, ok? Esses aminoácidos, eles têm os essenciais aqui, ó, tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Então, esses aminoácidos, eles... rapidinho, turma, deixa eu só selecionar aqui. Então, esses aminoácidos aqui, ó, são aminoácidos essenciais, né? Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina e histidina. E esses aqui, ó, são os aminoácidos que podem ser produzidos no organismo, são os naturais. É o ácido aspargico, o ácido glutâmico, alanina, asparagina, cisteína, enfim. Então, esses aminoácidos, eles são aminoácidos importantes. Esses essenciais, eles precisam ser obtidos pelos alimentos. Já os não essenciais, os naturais, o próprio organismo produz. Como é a estrutura de uma proteína? A proteína ela pode estar em 4 estruturas. A primeira seria a estrutura primária, né? Que é essa aqui, ó, estrutura primária, tá? Ela tem uma estrutura linear. Então, ela é um pouco linear, né? Temos a estrutura secundária, que ela forma uma hélice, ela forma um espiral bem fechado, né? Temos uma estrutura terciária, que é a estrutura de um novelo, ela se enrola, tá? E temos a estrutura
quaternária, que é essa aqui, ó, que são vários novelos. São vários novelos, né? A maioria das proteínas se encontram na estrutura primária. Então, essa primeira aqui, ó. Tá? A estrutura primária, ela contém a maioria das proteínas. Algumas são na estrutura quaternária, como é o caso da hemoglobina, que contém no sangue. É uma proteína que dá cor vermelha para o sangue. Então, essas proteínas, elas têm uma estrutura quaternária, né? Mas a grande maioria é primária e secundária, ok? Turma, algo muito importante que pode cair numa questão. O que é uma desnaturação proteica? É quando a proteína se desmancha. A desnaturação é quando ocorre o rompimento das ligações químicas entre os aminoácidos da proteína. E, consequentemente, essa proteína vai perder as características que ela tem. Tá? Então, seria, por exemplo, eu dou como exemplo aqui um ovo frito, né? Quando você frita um ovo, o ovo ele deixa de ser cru, perde aquelas características e passa a ser um ovo frito, né? Esse ovo frito, ele não volta mais a ser o que era antes. Ele não volta a ser um ovo cru. Então, a desnaturação, ela é irreversível. Ao passo que tu frita um ovo, o ovo não pode mais voltar a ser o que era antes. Por quê? Porque as proteínas do ovo, principalmente a albumina, ela se desnatura, ela se desmancha, ela sai da estrutura, no caso da albumina, secundária para primária. E o outro exemplo é quando você assa uma carne. A carne assada, ela nunca mais vai ser uma carne crua de novo. Quando você assa uma carne, as proteínas da carne, miosina, actina, elas se desmancham, elas se desnaturam. A estrutura dela muda. Então, a carne muda de aspecto, de cor, de textura, enfim. Né? Beckman, a desnaturação das proteínas fazem com que ela perca as qualidades? Faz. Né? Então, quando você frita uma carne, assa uma carne, ela perde um pouco o valor proteico dela. O ideal seria comer carne crua, mas como ninguém come carne crua, né? Só os orientais. Então, quando você assa, ferve ou cozinha, você perde um pouco do valor proteico dos alimentos. Enzima. Toda enzima é uma proteína. Isso aí é um fato, né? E qual é a função das enzimas no organismo vivo? São catalisadores de reações químicas, acelerando-as e tornando-as mais rápido. O que uma enzima faz? Acelera as reações químicas biológicas. Eu vou dar um exemplo: digestão. A digestão ocorre com muito mais eficiência por causa das enzimas que tem no nosso estômago, que tem na nossa boca, que tem no intestino. Então, as enzimas, elas facilitam a ocorrência das reações químicas. As enzimas diminuem, então, a energia necessária para que aquela reação química ocorra. Vamos imaginar uma reação sem enzima e outra com enzima. Qual é que ocorre mais rápido? A coenzima. Por quê? Porque a energia para acontecer aquela reação, ela vai diminuir. Né? Essa energia é chamada de energia de ativação. Então, muito cuidado, que isso já caiu em prova de vestibular. As enzimas diminuem a energia de ativação das reações orgânicas. Beleza, turma? Então, vamos lá. As enzimas funcionam até uma certa temperatura e um certo pH. Tá? Tem um limite de temperatura e o limite de pH que faz com que as enzimas atuem. Né? Então, vamos ver aqui. No caso do estômago, o estômago, as enzimas do estômago, a pepsina, que digere a carne, ela age muito bem no pH ácido. As enzimas intestinais, no caso a tripsina, a lipase, são enzimas que agem muito bem no meio alcalino. Então, o estômago é ácido e o intestino é alcalino. E qualquer mudança que haja
nesses pHs, vai prejudicar a ação enzimática que ocorre no organismo. Aqui é uma representação gráfica de temperatura. A gente percebe que a enzima atua muito bem até mais ou menos 30 ou 35 graus, aqui, ó, no meio, tá? E a partir disso, a enzima, a ação dela começa a cair, ó, tá? Então, a ação da enzima, ela vai diminuindo com o passar, com o aumento da temperatura. Beleza, turma? Então, ela funciona muito bem até 30, 35 graus centígrados, e a partir disso começa a cair a ação das enzimas. E aqui seria uma representação gráfica do pH, né? Então, aqui a enzima, ela funciona até um pH ideal, um pH ótimo, e após isso, a ação da enzima começa a cair, beleza? Então, esses dois gráficos é importante para a gente ter uma ideia de como elas agem. Pessoal, essa aula é muito importante. Revejam esse vídeo várias vezes. Falar nisso, eu aproveito para dar um like lá no vídeo da aula 5 de Biologia, ok? E o último tópico, né? A enzima, quando ela age em uma substância, para que ela quebre, para que ela reaja, é chamado de modelo chave-fechadura, né? O que é um modelo chave-fechadura? Cada enzima atua num substrato específico. Cada enzima atua numa substância específica, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse verde aqui, ó, esse verde bem aqui, ele seria uma enzima, né? E essas letras aqui, A e a letra B, né? Seriam as substâncias. Então, repare o seguinte, essa letra A aqui vai encaixar certinho aqui, ó, ok? E a letra B vai encaixar certinho aqui, ó. Então, essas duas imagens vão encaixar bem aqui, tá? Se tivesse uma outra substância aqui, não ia encaixar aqui. Então, por isso que é modelo chave-fechadura, porque cada fechadura tem sua chave. Cada enzima age numa substância, ok? E aí, exemplo, a lactase, aqui a lactase, né? Lactase, ok? A lactase, ela só age na lactose. A amilase, ela só age no amido. Então, cada enzima age em cima de uma substância. A pepsina só age na carne, nas proteínas. Então, tem essa variação aí. Ok, turma? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. E aí, estudem. Eu vou mandar depois uma atividade falando dessas proteínas. Ok, turma? Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, turma.